Olá, caros amigos e seguidores do programa Passa a Bola, o programa de desporto da Rádio Transforma, vocês sabem, e que aborda a semana, neste caso foram 15 dias, nós fizemos um interregno de uma semana, aborda a temática desportiva que, entretanto, aconteceu. E o que aconteceu foi que Portugal tinha 2 jogos de qualificação para o Europeu e ganhou-os. O primeiro com a Eslováquia fora, com alguma dificuldade, com uma exibição algo descolorida, e depois com uma vitória retumbante sobre o Luxemburgo, que sempre foi frágil, mas que alguns apregoavam que era uma equipa que nos iria trazer dificuldades. Estas 2 vitórias, Fernando Jorge, que apoiam-nos já na fase final do Europeu. Relativamente àquilo que eu já tinha dito anteriormente sobre esta qualificação da seleção portuguesa, é que com a equipa titular ou os Bs da seleção tinha que ganhar os jogos todos, e é o que está a acontecer, e nós temos aqui, Portugal marcou 24 golos até agora e não sofreu nenhum. Portanto, está tudo dito relativamente a esta série em que Portugal está envolvido. Discutindo o jogador, menos jogador ou mais jogador, com os jogadores todos que estão lá, até mesmo sem treinador, Portugal tem a obrigação de ganhar estes jogos. Conforme tu disseste, foi mais difícil a Eslováquia, porque Portugal jogou pouco. O Luxemburgo é uma equipa que, se calhar, aqui com 11 rapazes da rua e mais alguns profissionais, eram capazes de ganhar. Era bom para um Passos de Ferreira, por exemplo, que está na segunda divisão, ou outra equipa qualquer, que era capaz de ser apurado, como vai ser a seleção portuguesa. Portanto, à partida, não vai haver grandes dificuldades, que era o que esperávamos, e aliás eu tinha dito aqui que não admitia outra coisa que não fosse vitórias dos jogos todos da seleção portuguesa. Para encerrar este tema, e há sempre uma controvérsia, uma vez que no primeiro jogo jogou Cristiano Ronaldo e nós apenas marcámos um golo, Cristiano Ronaldo não jogou contra o Luxemburgo por castigo, e o Portugal marca 9 golos. Diogo Leite, achas que o Cristiano Ronaldo neste momento é mais útil a jogar ou não? Antes de mais, olá a todos e obrigado por nos acompanharem. Os 2 jogos da seleção, como o Jorge disse, contra a Eslováquia não convenceu muito, foi assim uma exibição um bocadinho apagada, com um pouco brilhantismo, apesar de ter jogado assim um 11 forte. Com o Cristiano. O que valeu mais foi o resultado, 1-0, mais um jogo em que Portugal não sofre golos, e Luxemburgo, também um jogo que era obrigatório a seleção ganhar, ganhou por 9-0 contra uma seleção de Luxemburgo que pouca tradição tem de futebol, portanto esperava-se nenhuma, esperava-se apenas a vitória da seleção. Relativamente à questão do Cristiano Ronaldo, foram 9 golos. Foram 9 golos. Se fosse ao Ronaldo, penso que ele ficou com pena de não ter jogado, porque ele geralmente aproveita esses jogos para aumentar o número de golos ao serviço da seleção. Mas a minha opinião é que o Ronaldo continua a ser importante na seleção, mas pelo estatuto e se calhar como jogador de banco, assim como o Pepe, que também na minha opinião já não é um jogador para ser sempre titular, porque como nós vimos, o Gonçalo Inácio esteve muito bem contra o Luxemburgo e marcou 2 golos. Ruben Dias é aquele central importante tanto no Manchester City como na seleção. E portanto, temos outras opções no banco também. Há que fazer renovação. Todos são bons, mas sem lugares cativos. Exatamente. No fundo, na seleção. E quem substituiu o Ronaldo foi o Gonçalo Ramos, que na minha opinião deve ser a aposta neste momento para a posição de ponta de lança. Viu-se isso no Mundial, quando ele marcou aquele hat-trick contra a Suíça, penso eu, e agora que marcou... Que é o jogador que tem mais condições para o substituir com mais eficácia. Eu acho que é uma excelente substituição ao Ronaldo e, de preferência, tendo o Ronaldo no banco, que eu acho que ele entra melhor agora. Entretanto, tivemos a 5ª jornada da Liga, e que teve os seguintes resultados. Portanto, o Porto, na sexta-feira, e vai ser o jogo que nós consideramos o jogo da semana, teve uma vitória difícil sobre a Amadora por 1-0. O Rio Ave empatou 1-1 com o Famalicão. Depois tivemos uma surpresa, que é a derrota do Braga, uma vez que o Braga é considerado um dos 4 grandes, já penso até por estatuto próprio. Baqueou em Faro por 3-1.
Depois tivemos o Vizela que perde com o Benfica. Um jogo, digamos que o Benfica podia ter mais margem, mas que acaba por ganhar por diferença mínima. Depois tivemos Gil Vicente que faz 5 golos, embora sofrendo 3 do Estoril, faz 5-3. O Arouca, surpreendentemente, perde em casa com o Casa Pia, mesmo no final do jogo. O Portimonense também faz uma grande surpresa porque está a perder e consegue a reviravolta também nos descontos no último minuto do jogo praticamente e ganha em Guimarães. O Sporting confirma o seu favoritismo vencendo 3-0 e hoje temos o Boa Vista Chaves em que se discuta a liderança do campeonato se o Boa Vista vencer. Entretanto, também temos uma frase da semana que é a seguinte: é preciso saber perder e saber ganhar, a exemplo do que aconteceu na Supertaça Feminina. Fernando Jorge, qual é o significado desta frase e porquê é que tu te lembraste dela e queres aplicá-la só no futebol feminino ou também na Liga? Ora bem, Rui, o motivo da frase desta semana foi aquele grande jogo que muita gente viu e outros deviam ver, para a Supertaça entre o Benfica e o Sporting, em que qualquer um podia ter ganho. Estiveram 11 mil espectadores, o que é um espetáculo e sensacional, atendendo a que o futebol feminino está em franca progressão aqui em Portugal. Um jogo sem grandes paragens, poucas faltas, ambos jogaram para ganhar, grande fair play de ambas as equipas, nomeadamente até no fim o Sporting fez a guarda de honra à equipa que ganhou o Benfica nos penaltis. O melhor em campo para mim, Kiko Nazaré, podia jogar nos masculinos, tinha lá lugar em algumas equipas, se calhar até nos grandes, e ponham os olhos homens mais bem pagos nesta atitude. Jogo ao nível de uma Premier League, em que não há casos, é tudo sensacional, por isso é que os campos estão cheios, e os meus parabéns ao vencedor, neste caso o Benfica, e a todos os seus participantes. E, portanto, isto foi um espelho. Achas que a Liga não tem esse fair play que tu viste na Supertaça feminina? Não tem de maneira nenhuma. Entretanto, passando para o jogo da jornada, que nós consideramos que foi o Estrela da Amadora Porto, o Porto arranca uma vitória pela margem mínima, o Taremi volta aos golos. Diogo Leite, o que é que te pareceu o Porto com uma inovação que aparece com o sistema, para além de 8 jogadores, renova a equipa, Sérgio Conceição aparece no banco, renova a equipa com 8 jogadores e muda também o sistema tático, passa a usar 3 centrais, o que foi uma completa surpresa para toda a gente. E para ti, o sistema resultou, o Porto jogou bem, mereceu ganhar, o que é que tens a dizer sobre o Estrela da Amadora Porto? Quando eu vi o 11 pela primeira vez, fiquei surpreendido. Por um lado surpreendido, mas com algum receio, porque não sabia o que esperar do jogo praticado pelo Porto com aquele esquema tático. Mas por outro lado surpreendido... A expectativa era boa, sim. Mas sim, era boa. Por outro lado surpreendido pela positiva, porque muitos adeptos esportistas acusam o Sérgio Conceição de não apostar nos jogadores contratados, de deixar sempre no banco ou na bancada. E na sexta-feira contra o Estrela da Amadora o que vimos foi o Sérgio Conceição a meter no 11 a grande parte dos jogadores que foram contratados neste mercado. O Ivan Jaime, o David Carmo, que não foi contratado este ano, mas que tem mostrado pouco e foi um investimento pesado do Porto. O Fran Navarro, o Alan Varela também. E a tal inovação dos 3 centrais, o 3-5-2. O 3-5-2. E quando o jogo começou, teve aquele início assim, algo caricato, porque aos 13 minutos ou 14 minutos de jogo ainda só se tinham jogado 2 minutos, porque houve a lesão do Marcano, depois lá houve interrupções também com o VAR, o penalti. O João Pinheiro assinou o penalti que reverteu depois, após indicação do VAR. E portanto os últimos jogos do Porto têm dado assim sempre com um bocadinho de peripécias no que toca à arbitragem e interrupções. Aliás, o Porto é a equipa da Liga com menos tempo útil de jogo. Sim. Mas a partir daí o jogo até decorreu normalmente e o Porto acaba por marcar um 1-0. Num lance assim também com algumas peripécias, no sentido que há aquele lance que muita gente diz que houve falta do Pepe. Na minha opinião não há falta. E depois também ali o Taremi que
podia estar em fora de jogo, mas como o VAR viu também não está em fora de jogo, e depois é até um golo limpo e acaba por ser um golo agradável do Taremi, porque ele faz aquela cueca ao defesa central do Estrela Amadora e depois faz um grande golo. Ele que ainda não tinha marcado golos ao serviço do Porto esta época, o primeiro de muitos, quero acreditar que será o primeiro de muitos. E depois, na segunda parte, no final da primeira parte, o Porto ainda teve lá algumas ocasiões para marcar até mais dois ou três golos. Eventualmente decidir na primeira parte o resultado. E houve até um lance que o Gonçalo Borges falha o segundo golo de uma forma assim um bocadinho esquisita, porque era praticamente de encostar. E depois a segunda parte foi uma segunda parte ao que o Porto já nos habituou a esta época. Uma segunda parte com pouco futebol. O Porto não fez nenhum ataque nem nenhum remate à baliza na segunda parte e foi praticamente dominado pelo Estrela da Amadora. De destacar os dois pontas de lança que o Estrela da Amadora tem, que são dois avançados possantes, até um fez lembrar o Marega, quando estava no Porto. Dois avançados que deram muito trabalho à defesa do Porto, uma defesa que estava descoordenada e totalmente perdida, porque o Porto não está habituado a jogar no esquema tático que apresentou na sexta-feira. Apesar de ser um esquema tático que me agrada, porque é um esquema mais ofensivo, o Porto não está habituado porque o esquema que o Sérgio Conceição... Era o primeiro jogo em que fazia... aliás, na era Sérgio Conceição, sim, não há memória em que o Porto tenha jogado com três centrais. Sim. Mas o facto da lesão do Marcano, achas que influenciou... Ele manteve o mesmo sistema, mas com outro jogador, o Wendel, que de central tem pouco, não é? Sim, se o Sérgio Conceição já sabia que ia jogar com três centrais, eu acho inacreditável o Sérgio Conceição não ter pelo menos mais um central no banco. Sim, a prevenir uma possível lesão. Foi do Marcano, mas podia ter sido o Pé, podia ter sido o David Carmo. Claro. E, portanto, se vai a jogo com um esquema que exige três centrais... Podia até ser um jogador que estivesse a atuar mal e ele ter no banco um recurso para o substituir para dar melhor rendimento. Exatamente. Portanto, não percebo o porquê do Fábio Cardoso não estar no banco, até porque é um central muito competente. Ou eventualmente outro. Ou eventualmente outro. Acabou por pôr o Wendel a central esquerdo, que foi uma desgraça, porque teve muitas dificuldades em trabalhar aqueles dois avançados do Estrela da Amadora que causaram muitos problemas. Até o Nico Gonzalez, que não foi convocado e tem vindo a ser titular nos últimos jogos, se estivesse no banco até podia ser ali adaptado a defesa central, porque ele é um médio defensivo possante, alto, e podia ser ali adaptado. Portanto, sim, algumas decisões do Sérgio Conceição que duvidosas, que deixam algo a desejar. E também, o Sérgio Conceição vai jogar com o esquema ataque 3-5-2, é estranho ele jogar com três centrais, dois deles com uma idade avançada, portanto com uma rapidez já reduzida, que falo do Pepe e do Marcano, e os alas, o ala direito e o ala esquerdo, não serem extremos de raiz, ou seja, o Galeno e o Gonçalo Borges nem sempre tinham um compromisso com a defesa, o que abriu muito espaço para os atacantes do Estrela da Amadora, e que o Estrela da Amadora só não marcou o empate e até só não deu a volta ao resultado, por muita sorte, porque até lá um lance já a acabar o jogo, em que o Alan Varela tira a bola em cima da linha, que podia ter dado o empate. Sim, isso aí foi uma felicidade do Porto. E um deslize do Diogo Costa. E de referir que eu nos últimos programas tenho demonstrado a minha indignação com o futebol praticado pelo Porto e com a ineficácia que o Porto tem no que toca a atacar, e causava-me estranheza ninguém na estrutura do Porto vir dizer isso, porque estava à vista de todos, os próprios adeptos do Porto descontentes com a situação. Mas foi preciso o Sérgio Conceição, após este período de estar afastado do banco do Porto, assumir que realmente o Porto tem vindo a jogar pouco. Na sexta-feira, na conferência pós-jogo, disse também que é preciso melhorar e que o Porto ainda joga pouquinho. O problema é que o Porto neste momento não tem muito tempo para aperfeiçoar o seu jogo, porque tem já um jogo muito importante na terça-feira contra o Shakhtar. Bom, mas no fundo tu achas que o Porto na primeira parte ainda foi uma equipa equilibrada, mas na segunda parte perdeu-se. Mas também há que dar mérito ao Estrela, não é? Que sim, Estrela sim. Fez um jogo intenso e que mostrou os tais avançados que se mostraram muito perigosos para uma defesa que aí mostrou alguma debilidade. Fernando Jorge, tens alguma coisa a dizer sobre o jogo da semana, o Porto?
Não, já foi tudo dito ali pelo Diogo, que eu subscrevo totalmente. Só acrescentar que eu acho que o Porto não tem condições para apresentar esta equipa de 3 centrais, porque os centrais do Porto não reúnem qualidade não são rápidos, não é? O Pepe já foi, agora não, 41. O Marcano também não é rápido. O Marcano é um indivíduo alto, mas não é um indivíduo rápido. E, portanto, o Porto não reúne, na minha ótica, não reúne condições para jogar nesse sistema de 3 centrais. Foi a grande surpresa para mim a tática adotada e o esquema de jogo do Porto e dos jogadores, que foi uma autêntica revolução, porque não se passa de um 4-4-2, que é sintomático do Sérgio Conceição, em uma semana ou 2 para este sistema tático. Além de que, outra coisa mais grave, é meter os jogadores todos que o Porto adquiriu agora no mercado. Acho que isto que foi uma tentativa de recado, atendendo às circunstâncias que têm andado durante a semana, às polémicas entre o Rui Moreira e as respostas da SAD e o Sérgio Conceição quis vir agora, uma vez que estava castigado, a responder à letra, e o Rui Moreira também já respondeu, e há aqui alguns jogadores que o Sérgio Conceição meteu, se calhar, para demonstrar alguma coisa. Foi um araquiri, a coisa correu bem, o Porto ganhou 3 pontos, mas 3 pontos imerecidos, porque sabia alguém que pudesse ganhar o jogo, era o Estrela da Amadora, pelas oportunidades e pelo jogo jogado em si. O Sérgio Conceição, se manter este esquema de jogo, que eu acho muito difícil, nomeadamente a nível da Champions League, que vai agora na quarta-feira, vai ter grandes dificuldades. Eu acredito que isto foi uma forma de protesto. Acho que o Sérgio Conceição terá dificuldades se mantiver este nível tão baixo de jogo. Sim, sim. Isto acho que não tem a ver com os sistemas, terá a ver talvez com a forma dos jogadores ou eventualmente a falta de... O que é estranho, porque o Sérgio Conceição já lá está há uns anos, isto trabalha com alguns jogadores há uns anos, não perceberem a mensagem do Sérgio Conceição. Realmente algo que se passa com o Porto a nível exibicional realmente é uma realidade. Uma das grandes razões para o Sérgio Conceição ter jogado em 3-5-2 foi precisamente pelo déficit atacante que tem. Ou seja, fez uma equipa muito ofensiva, mas esqueceu-se que não é só atacar. Tanto que o Estrela Amador, na segunda parte, nem deixou o Porto fazer jogadas, nem chegar-se ao ataque. Mas aí também abre muito espaço que atrás. É a falta de tempo de preparar esse sistema, porque o meio-campo também é importante, sobretudo para suster a avalanche contrária. Não é? Se não houver meio-campo, também não há 3 centrais que resistam, por muito pouca velocidade que têm. Sim. Entretanto, a jornada prosseguiu com o Benfica deslocando-se a Vizela. O Benfica foi superior, na primeira parte foi inequívoco. Acaba com o credo na boca, como se costuma dizer, e mais uma vez tivemos alguma teimosia do Roger Schmidt, porque afinal tem mais reforços, tem mais jogadores, mas mantém aquela ideia de jogar quase sempre com os mesmos, de princípio a fim. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre a vitória do Benfica? Ora bem, a vitória do Benfica é uma vitória clara e justa do Benfica, onde poderia ter vencido por uma margem mais dilatada, uma primeira parte de qualidade e a segunda com a equipa a quebrar fisicamente. Mais uma vez o treinador mal a ler o jogo, na minha opinião, e a gerir mal a equipa e o jogo em si. Florentino e Neres deviam ter entrado mais cedo após o intervalo, substituindo o Di Maria. Não pode jogar ainda com os jogos todos, exatamente. Não pode, o resultado é 2-0. Não pode jogar os jogos todos os 90 minutos, nem ter lugar cativo, independentemente de ser um jogador acima da média para o campeonato português e não só. E João Mário, outro também, que de relevante nada acrescentou. Smith pediu, na pré-época, um plantel não vasto, mas de qualidade, 2 jogadores para o mesmo lugar, desequilibrou no fim do mercado, já falámos sobre isso, e depois entrou a ostracização do Neres. É de lamentar, porque o Neres é um dos melhores jogadores que o Benfica vai necessitar dele. E se calhar, se estiver a fazer isto, o Roger Smith a metê-lo aos 85 minutos, tardíssimo, o rapaz pode-se chatear, não é? E não dar tudo que tem nos treinos, andar ali zangado, e o Benfica vai precisar dele, porque o Di Maria não vai fazer os jogos todos, a grande nível não vai andar sempre a marcar golos. Sobre a estreia do Trubinho, não deu para ver nada, praticamente foi um espectador, e no penalti nada podia fazer. Só deu para ver que ele é muito alto. Vamos aguardar outros jogos. Em relação à arbitragem, parece-me bem marcado o penalti sobre o avançado provocado pelo Arsenal, desnecessariamente, portanto deu
um toque nas costas. E depois o Benfica... Ficou por mostrar um vermelho ao Samu. No lance do suposto fora de jogo do Rafa, é duvidoso, porque a bola vem do Neres para o Rafa e, portanto, coloca o Rafa em jogo. Portanto, o Rafa estava isolado. Podia aí fazer o terceiro gol. Sim, mas a análise que se faz aí tirando o penalti escusado exatamente, tirando o penalti escusado do Ornas, o Vizela foi muito fraco e ia jogar assim candidato a ser de divisão, muito longe do Vizela do campeonato anterior. Um Benfica mais assertivo teria resolvido o jogo na primeira parte. Algum mérito também para o guarda-redes do Vizela, bom tique e algumas excelentes defesas, Musa que o diga, porque muitos criticaram o Musa por falta de habilidade. Não é uma questão de falta de habilidade, podia realmente ter feito mais golos, mas o guarda-redes fez duas grandes defesas, nomeadamente uma bola do Musa, que a bola vai lá para dentro e bate-lhe no braço, por sorte não entra. Portanto, o melhor jogador em campo para mim, João Neves, merecidamente, neste momento é o João Neves e mais 10, uma vez que o Alsner está ostracizado também, quanto a mim, na posição do lateral esquerdo. Não é dele. Diogo Leite, portanto, tu estás claramente desiludido com a prestação do Porto, nomeadamente a nível exibicional. Sim. Claro que na tabela classificativa até bem à frente, portanto não podes estar triste com isso. Sim. Este Benfica, que jogou em Vizela e que tem vindo a apresentar um futebol algo irregular, assusta-te? Ou achas que o Benfica também não mostra credenciais como deveria, face até às contratações que fez? Tendo em conta o futebol praticado pelo Benfica na época passada e se formos a ver, o plantel não mudou assim tanto. Das principais saídas, o Gonçalo Ramos e o Grimaldo. Sim, há o Grimaldo. E o Grimaldo. Mas, na minha opinião, exigia-se mais. Porque, tudo bem que saíram essas peças fundamentais, mas foram-se buscar outros jogadores que acrescentam valor ao plantel. E concordo com tudo o que o Jorge disse no que toca à análise ao jogo, mas eu gostava de falar aqui de duas questões. A questão que o Jorge falou do David Neres, porque assim, tudo bem que o Di Maria é um jogador de seleção argentina, campeão do mundo, tem o historial rico no Benfica. Sim, mas não pode haver estatutos no futebol. Exatamente. Não se vive da história. Sim, o futebol é o presente. Ele, no jogo no Bessa, disse que não gostava de ser substituído, mas o Di Maria foi para o Benfica para acrescentar valor e para, acima de tudo, ajudar a equipa. Eu estava convencido que este jogo ele ia começar do banco. Porquê? Porque ele foi chamado para a seleção argentina, fez uma viagem longa de regresso. Chegou em altitude. E para mim, o David Neres é um dos melhores jogadores do Benfica. Eu estava convencidíssimo que ia ser se o Otamendi também ficasse no banco, não seria surpresa. Exatamente. Até porque o Benfica tem um jogo já na Liga dos Campeões na quarta-feira. E eu acho que o Roger Schmidt tem uma dificuldade em fazer está a ter uma dificuldade em fazer a gestão do plantel. Esse exemplo do Di Maria, eu também gostava de falar da questão do Samuel Soares e do Turbino, porque andávamos aqui todos os fins de semana na expectativa, é este fim de semana que vai jogar o Turbino, e não jogava o Turbino, e depois no outro a mesma coisa e não jogava, e aconteceu este fim de semana. E acho que a postura que o Roger Schmidt teve foi muito perigosa, porque foi o que aconteceu com o Vlaco Dimos, que de repente ele era o titular indiscutível, mas de repente já não era e foi vendido. E apostar assim tão precocemente num jovem como o Samuel Soares é perigoso, porque podia pôr fim à carreira do jovem. Imaginemos que nos jogos que ele jogou tinha feito uma prestação menos positiva e podia ficar até traumatizado por ter sido incompetente, não é? Sim. E o Roger Schmidt não o protegeu nesse sentido. Acho que o usou até como bode expiatório para a situação do Vlaco Dimos. Eu comparo um bocadinho esta situação com o Diogo Costa no Porto, porque o Diogo Costa agora é um dos melhores guarda-redes no mundo, mas se formos a ver, o Diogo Costa começou aos poucos a jogar na Taça de Portugal. Aproveitou a lesão. Aproveitou também a lesão. Sim. Mas acho que o Roger Schmidt arriscou muito em ter apostado num jovem tão precocemente. E foi como tu disseste, Rui, o Turbina, o que mostrou em Vizela foi que simplesmente é alto, porque não se viu assim nada de especial no penalti. Também é um penalti, mas não tem obrigação, mas pronto. Mas foi pouco, foi desajeitado na forma como se fez ao lance. Sim, mas
E outra, No fundo, eu penso que o Diogo, que tu queres dizer é que o Roger Schmidt, no fundo, deu a oportunidade ao Samuel Soares. Sim. O Samuel Soares também por pouco trabalho, mas o pouco trabalho que teve, não desmereceu. Sim, sim. E agora no fundo, o Turbino vinha para ser titular. Exatamente. E o Samuel Soares sai de alguma forma inexplicável sai de cena. da equipa. Sim. Exatamente. Andava-se a adiar o Sim. inevitável, que era o Turbino ser o O titular. Roger Schmidt conseguiu arrumar com o Vlachodimos Sim. saindo do clube, ainda bem, porque penso que o Vlachodimos iria se tornar um incómodo para a gestão do plantel. Sim. E até para a própria... E agora arruma um bocado com o Samuel Soares, porque no fundo não tem nenhum argumento, apesar de ter na conferência de imprensa ter elogiado o Samuel Soares, mas Sim. isso nós não podemos também realmente comer tudo aquilo que nos Claro, dão a comer. exatamente. Eu percebi. Entretanto, tivemos o Sporting e eu penso que aí está o contraponto. O contraponto do Sporting, para além de ganhar merecidamente e fazendo uma segunda parte de grande nível, mostra que o treinador é de exceção. A conferência de imprensa, eu tenho que falar disto, a conferência de imprensa do Rubem Amorim é uma aula sobre futebol. Quando os comentadores desta freguesia ou deste burgo que espalham, às vezes, disparates pela comunicação social, e nisso inclui os jogadores, e estão sempre a dizer que não se fala de futebol, então ponham os olhos na conferência de imprensa de Rubem Amorim. Isso é que é falar de futebol, isso é que é dar uma aula de futebol, isso é que é explicar aos seus adeptos, que no fundo ele dirige aos seus adeptos, porque é que jogou assim, porque é que joga um jogador e não joga o outro, porque é que ele inverte as referências, porque é que um jogador joga mais adiantado ou joga mais atrasado perante as circunstâncias do jogo. Aconselho vivamente a assistirem à conferência de imprensa do Rubem Amorim. O Sporting ganha 3-0, penso que inequivocamente, e as aquisições do Sporting são um grande destaque, penso eu. Para além de marcarem golos, realmente dão uma consistência à equipa que só é de elogiar. Fernando Jorge, o que é que achas do Sporting e, sobretudo, aliás, tu, uma vez mais fomos visionários, não é? Fernando Jorge disse aqui que Gyökeres seria provavelmente o melhor jogador do campeonato ou o melhor avançado do campeonato. Parece que é inquestionável agora na comunicação social, só agora, perceber a valia de Gyökeres. Mas agora também se percebe que há um dinamarquês que é muito bom de bola e que se calhar vai fazer a diferença no campeonato português. Ora bem, o Sporting em termos de mercado foi muito cirúrgico com estas duas aquisições que ninguém sabe. Ou os outros clubes andam a dormir, provavelmente, porque o Benfica até comprou pelo mesmo preço e podia ter ido buscar um avançado a este nível. Eu só ouvi um quarto, na altura já falámos sobre isso, só ouvi o Gyökeres durante um quarto de hora no primeiro jogo e para mim encheu-me logo as medidas. Independentemente dele fazer golos ou não fazer muitos golos ou poucos golos, não é isso que está em causa. O que está em causa é que neste momento é ele e mais 10. Eu penso que indiscutível. Porque ele é a locomotiva do Sporting neste momento. Ele é cabo tudo na frente. Se me permites, penso que Gyökeres tem lugar de caras no Benfica, no Sporting, no Porto. Premier League. Não, mas nas equipas portuguesas tem lugar de caras. De topo, não vejo lá ninguém na Premier League. Das equipas que conheço. A Premier League é outra sim, mas ele tem lá lugar também. Vai falar, mas são outras equipas, são agora, outras estruturas. Relativamente ao jogo com o Moreirense, o Sporting até entrou mal. Nos primeiros 10 minutos o Moreirense esteve superior ao Sporting em jogo jogado e muito bem a atacar e a jogar ali taco a taco com o Sporting. O Sporting com a locomotiva lá na frente a arrastar as carruagens, não é? Isto é um termo comparativo. A arrastar as carruagens demora um bocadinho a começar a ganhar velocidade. A ganhar velocidade. Ora, quando a máquina puxada pelo Gyökeres começou a aquecer e no trilho certo, o Sporting podia ter construído um resultado mais dilatado. Fez um bom golo. O Osland é a terceira vez que ele atira a baliza. Até está com azar, ele até faz lá um gesto. Toda a gente entendeu porque já lhe roubaram 2 golos que estavam em fora do jogo, segundo a indicação do VAR, não é? E outro, o Paulinho também meteu-se à frente. Também tirou a bola da baliza. Mas a qualidade do e desta vez lá. É um indivíduo diferente na minha ótica de ver
onde analisar o jogador diferente, quer do Palhinha, quer do que foi vendido para o Paris, seja do Ugarte. Portanto, é um jogador totalmente diferente, não é? É um jogador mais cerebral. Aliás, o Ruben Amorim diz isso. Não dá tanto nas vistas, não é tão impulsivo como os outros dois, mas está lá no lugar e tem outra vantagem que os outros dois não têm, nenhum deles tem. Atira bem à baliza. Faz um bom remate à distância. Vai marcar alguns golos. Vai marcar alguns golos. Atenção a este jogador. Foi outro jogador bem escolhido. No fundo é um jogador potencialmente melhor que o Ugarte e que o Palhinha. Sim, depois a partir do momento o Sporting vai para o intervalo empatado por culpa própria, porque teve ali algumas oportunidades de golo, embora não concretizadas, exatamente. O guarda-redes também esteve muito bem, o Kevin da equipa do Moreirense. Gostei muito do Moreirense naqueles primeiros 15, 20 minutos, vá lá, o máximo. Depois, na segunda parte, o Sporting voltou outra vez com aquela velocidade já normal e a maneira de jogar desinibida, e o Sporting, os jogadores dentro do campo sabem o que andam lá a fazer, não jogam à sorte. Portanto, está bem trabalhado pelo Ruben Amorim, não é por acaso que eu digo, e volto a frisar isto, para não haver dúvidas nenhumas. Trocava o Ruben Amorim pelo treinador do meu clube de caras, já disse isto o ano passado, assumo essa responsabilidade e um dia vamos ver quem é que tem razão. Porque nós aqui, de uma maneira geral, antecipamos os cenários. Tomara eu lá ver, para mim é o melhor treinador do Campeonato Português. Aliás, até na Liga Record, é o meu treinador da Liga Record. Podem já ficar a saber disso. E, portanto, o 2-0 do Nuno Santos é um cruzamento daqueles a Nuno Santos, que realmente só falta ir lá com a mão e meter a bola na cabeça do Goiás. Mas é certo que o Goiás está lá sozinho e dá uma tolada e podem dizer assim, guarda-redes poder fazer mais alguma coisa. Não pode. Quem jogou a bola sabe muito bem que é uma bola difícil, é cabeçada para o chão, há queima-roupa sem hipótese para o guarda-redes. E depois, ao fim, num canto, o Diamond, outra pérola, escolhida por Ruben Amorim, do Mafra, vê-se que tem um grande potencial, faz o 3-0 com facilidade, leva-se para a cima e faz o 3-0. Relativamente ao Sporting, acho que o Sporting está bem, é um sério candidato ao título este ano, vamos ver com os grandes como é que o Sporting se vai portar, mas acredito que este Sporting está muito mais forte do que o ano passado e não vai cometer os erros ou os deslizes que cometeu o ano passado. E não podemos, no capítulo das aquisições, até nisso, ou seja, o Ruben Amorim tem uma classe extra, fala no diretor desportivo no Viana, portanto, como digamos, o cérebro destas aquisições. Juntamente com ele. E depois tem outra coisa. O Ruben Amorim gera muito bem o plantel, gera muito bem os egos dentro do próprio plantel do Sporting, e vamos reparar, o Paulinho era um dos jogadores que à partida ia ser titular indiscutível, atendendo até que tem a marcar bastantes golos neste momento, por culpa também e por grande ajuda do Goiás, e o Paulinho foi para o banco. E, portanto, não vemos isso no caso do Benfica, por exemplo, que anda lá o Neves a jogar aos 5 minutos e aos 10, ou coisa do género. Portanto, boa rotatividade e boa junção da família Sporting. Faço a mesma pergunta. Penso que este Benfica pelo menos não te assusta, em função do Porto também estar mal, mas estar na frente. Sim. Mas penso que, ao contrário, o Sporting assusta, não? Sim, desde o início da temporada nos programas sou um grande elogiador do Sporting. Aliás, eu sou portista, mas quem vira o programa pensa que eu sou sportinguista. Mas a realidade... A realidade é que o Sporting me dá motivos para falar bem, porque, para além do futebol praticado, que é um futebol agradável, teve uma postura muito boa no mercado, que, como o Jorge disse, foi buscar o Gyökeres, o Yulman e não falamos do Fresneda, aquele defesa direito, mas que, pelo que eu vi, é uma jovem promessa, jogou ali uns minutinhos em Braga e mostrou logo ali uma qualidade. E se no ano passado o Sporting esteve mal no mercado, este ano compensou e esteve muito bem. E sem dúvida que é o concorrente direto ao título que me mete mais medo, que me intimida mais, sendo adepto do Porto. Relativamente ao jogo de ontem, como o Jorge disse também, o Sporting entrou com algumas dificuldades, mas também não podemos esquecer que o Moreirense tem uma boa equipa.
ganhou o campeonato da segunda divisão no ano passado por E uma Porto- grande margem de... E o Porto tem muita Muita dificuldade dificuldade. para vencer. Sim. Eu penso até por mais mérito do Moreirense do que de mérito no Porto no Sim, primeiro sim. jogo do campeonato. Sim. Gostei muito do Moreirense, é uma equipa perfeitamente competitiva que não desmerece estar na nossa liga. Sim. O Moreirense no ano passado esteve na segunda divisão, mas rapidamente nos apercebemos que iam subir porque estavam em primeiro lugar com uma grande margem de pontos para o segundo classificado. Mas isso às vezes, a transição para a Sim. primeira liga, as equipas tornam-se frágeis ou saem jogadores. Sim. Mas o Moreirense não me parece ser o caso. Sim. Parece ser uma equipa muito competitiva. E até que as primeiras ocasiões de perigo foram da parte do Moreirense, nem foram do Sporting, mas na segunda parte, às vezes o intervalo faz muito bem às equipas grandes e de certeza que o Ruben Amorim... E o golo do dinamarquês, que eu nem sei o nome, sinceramente, Ullmann, desbloqueia o jogo. Desbloqueia o jogo. Os golos desbloqueiam os jogos. Não é? O Ullmann em Braga... Portanto, o Sporting cresceu e o Moreirense de alguma forma apagou-se. Não é? Sim. O Ullmann em Braga marcou aquele golo que foi anulado, mas também foi de meia distância. Ontem, contra o Moreirense, teve aquela bola ao poste, teve o golo e, portanto, é um médio defensivo que, para além de dar uma grande margem de manobra na defesa ao Sporting, também a atacar é muito importante e perigoso. É um jogador inteligente e perigoso. Sim. E muitas vezes, pela sua meia distância. muitas vezes faltam às equipas grandes jogadores com meia distância. Claro. Pronto. Poucos há. E o Gyökeres já é aquela locomotiva que o Jorge disse. Que... Sim, rematando só esta parte da Liga, eu penso que às vezes é uma falácia dizermos que o Benfica tem o melhor plantel, ou o Porto tem o melhor plantel, ou o Sport tem o melhor plantel. O Isso melhor não- plantel vai-se construindo ao longo da época com a evolução dos jogadores. E o que apresenta penso resultados. Que com o Rubem Amorim todos os jogadores evoluem. E aqui não é uma questão de idades. É uma questão de trabalho. Claro. E o Morita será um caso desses. Sim. Entretanto, para terminarmos, vamos falar muito sucintamente das competições europeias, que são já esta semana, já a partir de terça-feira, com um Braga que recebe um Nápoles, o Porto vai a Shakhtar, não é? E o Benfica recebe o Casino de Salzburgo. Uma pequena abordagem sobre as vossas previsões sobre os jogos. Aqui, relativamente ao Shakhtar Donetsk com o Futebol Clube do Porto, é um tiro no escuro. O Porto está a jogar pouco, todos nós sabemos. O Shakhtar, não posso dizer nada que no momento não conheço, atendendo até que há a guerra entre a Ucrânia Claro. e a Rússia. Há dificuldades no campeonato que estão a jogar fora, e nomeadamente este jogo vai ser na Alemanha e tudo. Portanto, neste momento não conheço nada do Shakhtar. Conhecia o Mas Shakhtar a tua antigo. previsão, Vai ser Porto sempre vai um jogo- ganhar? É um jogo difícil, Atendendo ao que o Porto está a jogar, acho que o Porto vai O ter Benfica dificuldades. ganha ou este O Benfica Benfica ganha ao com Casino o de Red Salzburgo? Salzburgo não tem. O Benfica só tem uma condição, é ganhar a estes indivíduos, embora estas equipas que estão aqui a nível da Champions não sejam equipas fáceis. Não é? Aliás, o campeonato este ano está mais competitivo de início aqui o nosso campeonato. Sem não é? dúvida. E se não houvessem estas armações da arbitragem, se calhar estava mais renhido, não é? Provavelmente, equipas tinham perdido muito mais pontos. O Qual que Braga- perderam? o Braga com o Nápoles. O Braga com o Nápoles. Penso que o Braga que não tem hipótese com o Nápoles, porque o Nápoles marca golos, é uma grande equipa, Se marca mantiver golos este em nível todos. de E jogo. o Arthur Jorge também é um indivíduo que joga um pouco na defensiva, vai jogar outra vez. O teu E vai Porto- acabar. E deixa-me só dizer que também temos o Sporting, também na quinta-feira, com o Sturm Graz, Sporting para a Europa League. O Sporting aqui, acredito é claramente também favorito. que vai ganhar O este teu jogo. Porto também. em Shakhtar, o que é que achas? Vai ganhar? Tenho algumas dúvidas e a minha principal questão será o 11 que o Porto irá apresentar e os jogadores que irão jogar. O Porto vai ter muitas dificuldades. A única vantagem que eu vejo, à semelhança do Jorge, também conheço pouco do Shakhtar neste momento, a única vantagem que eu vejo é o facto de ser um jogo em campo neutro, a meu ver, porque o Shakhtar vai jogar em Hamburgo e isso pode ser uma vantagem para o Porto. E o Porto tem o histórico de ser muito mais competitivo e muito mais eficaz que o Shakhtar. Na minha ótica é claramente o favorito. Sim. Pode jogar mal, mas basta ter atitude, acho Sim. eu. Benfica com o Salzburgo. A obrigação do Benfica é ganhar, porque o Salzburgo é uma equipa que marca sempre presença na Liga dos Campeões, mas é uma equipa, a meu ver, acessível, e também o Benfica, no ano passado, agigantou-se na Liga dos Campeões, e acho que este ano poderá acontecer a mesma coisa. Esperemos bem que sim. E o Sporting... O Braga com o Nápoles. O Braga com o Nápoles.
É um jogo triplo. A meu ver, este ano o Braga tem algumas possibilidades em casa, porque se formos a ver o Nápoles empatou no fim de semana, penso que 2-2 contra o Génova. Não está tão forte. Não está tão forte porque saiu o Spalletti e foram buscar o treinador que até era do Al Nassr quando o Ronaldo chegou ao Al Nassr. E, a meu ver, pelo menos um empate, se calhar o Braga tem hipótese. E o Sporting, O Sporting tem a obrigação de ganhar. O Sturm Graz é uma equipa modesta. Não sei até quando até o Ruben Amorim não irá fazer algumas poupanças, tendo em conta que é um adversário acessível. Vai fazer rotações. Já as fez. Sim, exatamente. Mas rotações no sentido não de poupar, mas sim de, se calhar, aumentar a qualidade da equipa. Que é isso que se vê no Sporting. Rui, mas se o Sporting for ao Sturm Graz e apresentar o futebol que praticou contra o Moreirense, ganha por 3 ou 4, facilmente. Mas ele irá fazer uma rotação, mas também não vai fazer a tal rotação. Revolução. Foi uma revolução, sim, foi o caso de Sérgio exatamente. Conceição. Sim. E como sempre, terminamos com a Premier League. O Manchester City uma vez mais ganhou. O Arsenal mantém-se na corrida, também tem uma vitória difícil. O Diogo Leite, a Primeira Liga, esta semana, encantou-te ou desiludiu-te? Encantou-me porque houve muitas surpresas e os fins de semana, as jornadas pós-paragem para as seleções são sempre assim algo difíceis para as equipas porque perdem-se rotinas. Sim. E quebra-se sempre. Assististe a bons jogos. Assistia a bons jogos, quebra-se sempre o ritmo das equipas e posso Quais começar. são os teus destaques? Posso começar pelo Wolverhampton com o Liverpool, que foi no sábado, ao 12h30. Eu digo 12h30 porque o Liverpool, acho que a época passada jogou cerca de 10 vezes ao 12h30 e não ganhou nenhum dos jogos, porque o Jurgen Klopp queixa-se sempre que os jogos são muito cedo e para os jogadores é algo complicado. É um horário esquisito. Que não fez os ares de Liverpool. Sim. Mas apesar disso, ganhou 3-1. Desta vez quebrou-se a tradição. Sim, ganhou 3-1. A primeira parte foi toda do Wolverhampton e o Pedro Neto fez um jogaço. Teve influência direta no primeiro golo porque fez a assistência. Fez também outra assistência para o Mateus Cunha, que falha o segundo golo do Wolverhampton de uma forma algo escandalosa. Pecou pela ineficácia, porque depois na segunda parte o Liverpool implementou o seu jogo e com as substituições também, a entrada do Luís Dias, a entrada do Darwin Núñez e até do Harvey Elliott, que viria a marcar o terceiro golo, o Liverpool dá a volta ao resultado. Com alguma sorte, o Salah fez os passos para os dois golos do Liverpool, para os dois primeiros golos do Liverpool. Depois sobressaiu a mais-valia do Liverpool. Sim, o Liverpool mostrou aquilo que tem vindo a mostrar nos últimos jogos, que é o querer e a vontade de ganhar. E o City? O City ganhou 3-1 ao West Ham, em casa do West Ham. Confirmou ser a melhor equipa do mundo? Confirmou. A primeira parte foi algo assim tremida, tanto que o West Ham estava a ganhar 1-0, por o jogador, o Ward-Prowse, que marcou, foi o melhor jogador do Southampton nos últimos anos e o West Ham conseguiu ir contratá-lo. É um jogador que está a ser muito importante no West Ham. E na segunda parte o City foi um Sporting, no sentido que o Guardiola deve ter ali falado com os jogadores ao intervalo e entraram com outra postura. A estreia do Doku, que é a contratação do Manchester City, a marcar, e depois o Bernardo Silva marca o 2-1 também com alguma felicidade, e depois, naturalmente, o Haaland, que nós até estranhamos um jogo do City em que o Haaland não marca, marcou o 3-1, e foi uma vitória muito justa. E eu digo isto, o City, a meu ver, neste momento não tem concorrência direta na Premier League, porque o Arsenal não está, mesmo apesar do Arsenal investiu bastante. Porque os outros concorrentes diretos acho que estão algo tremidos, enquanto que o City mostra sempre aquela competência nos jogos e ganha. Pode estar a perder por 1-0, mas depois dá a volta com naturalidade e com alguma facilidade aos resultados. O Arsenal tem uma vitória difícil. Ganhou ontem no Everton, 1-0, um terreno muito difícil, porque o Everton tem bons jogadores e, a meu ver, tem um bom treinador, apesar dos resultados não mostrarem isso. De destacar a estreia a titular do Fábio Vieira, que, a meu ver, fez um jogaço, e se compararmos a prestação do Fábio Vieira com o Kai Havertz, que tem sido o jogador que tem jogado naquela posição, o Fábio Vieira jogou muito melhor. Finalmente, possivelmente, a adaptação está feita fez e a confiança do treinador também. Fez assistência para o golo do Arsenal, que depois foi anulado, do Martinelli, mas fez a assistência. E depois teve lá uma ocasião na segunda parte para marcar o 2-0. Acabou por não marcar, mas acho que o Arteta ficou muito satisfeito com a prestação do Fábio Vieira e é um jogador que
que aos poucos Claro. vai ganhando confiança e assegurando o seu lugar no... Houve uma grande surpresa na jornada. Sim, o Manchester United, que perdeu 3-1 com o Brighton, num jogo que eu tive a oportunidade de ver, e sempre que eu vejo o Brighton fico encantado, porque o Brighton joga a bola, é uma equipa que apresenta É uma bom equipa futebol. é agradável de se ver. O Da Serbi, o treinador do Brighton, de certeza que deu uma lição de futebol ao Ten Hag do Manchester United, porque se formos a ver os golos, tem sempre aquele requinte, aquele brilho. E quando eu estava a ver o jogo, os comentadores disseram que gostavam de ver o Acerbi noutros patamares, numa equipa grande da Liga Inglesa. Eu acho que também é um bocadinho difícil, porque o Brighton joga da maneira que joga contra equipas que se abrem muito e que pressionam Sim, alto, claro. e querem assumir o jogo. Ou seja, essas equipas que querem assumir o jogo pressionam muito alto e abrem espaço atrás. Se o Acerbi for para uma equipa grande, uma equipa que tem que tomar a iniciativa do jogo, já terá outras dificuldades e, portanto, também é preciso... Sim, não é ter, tão assim, líquido o treinador de ter sucesso Exatamente. e apresentar um bom futebol Sim, numa sim, equipa sim. que não tem tanta responsabilidade como nos grandes. Isso é na Inglaterra, é na China, Sim, sim, sim. É na Arábia, Sim, em sim. todo lado. Mas não é por acaso que eu tenho vindo aqui a dizer que o Brighton é uma equipa que se espera terminar o campeonato no top 5. E a minha equipa, o Tottenham, E mais uma o vitóriazinha. Tottenham, que ganhou 2-1 ao Não Sheffield ganhou. United, ali um final de jogo loucos, porque nos últimos 3 minutos de jogo o Tottenham, que estava a perder 1-0, dá a volta, de forma merecida, porque o Tottenham teve muitas ocasiões e falhou ali muitos golos. Para terminar só, o Newcastle com o Brentford. O Newcastle ganhou 1-0 ao Brentford, um gol de penalti. O Newcastle mantém-se com muitas dificuldades em apresentar um bom jogo e resultados assim convincentes. Estávamos a esquecer também da outra surpresa, o Bournemouth com o Chelsea, que ficou 0-0, e o Chelsea acaba a jornada em 12º lugar, penso eu, para uma equipa como o Chelsea. Um empate ou uma Gastou derrota. 500 milhões, mais uma vez. O empate e uma derrota do Chelsea neste momento, já vem da época passada. Já é algo habitual. Não é grande mas, surpresa. Rui, o Chelsea esta época tem a sua concentração a 100% no campeonato, não tem competições europeias. Claro. Portanto, isso é outro aspecto que faz com que uma pessoa pense que existe-se muito mais. O investimento é transcendente, quer para jogar as competições internas, quer para jogar as competições externas, Sim. as europeias. Sim. Pronto, então, resumidamente, a Liga Inglesa continua a ser a melhor do mundo. A melhor do mundo, bons jogos, o muitos City golos. está a confirmar que é o principal favorito, mas os adversários continuam a ser equipas de peso e dão luta. perigosas. E com esta mensagem e com esta abordagem à Premier League, terminamos o programa. Desejamos uma ótima semana, plena de saúde, amor e paz. Obrigado, condição boa semana. Boa semana para todos.